Olá, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui juntos. Agradeçamos então a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, que Ele nos derrame muita luz, muitas energias, muita paz em nossos corações. Hoje falaremos de um assunto que está no livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Um pouco de fermento. E a situação que Paulo faz neste capítulo é: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então nós, usando um comparativo do fermento, porque quando nós vamos fazer um bolo, um pão, nós vemos lá que são 3 xícaras de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara, 2 xícaras de fubá, dependendo do sabor do bolo. As quantidades são grandes. E o fermento? O fermento é uma colherinha de chá, 1,5, 2 no máximo. Então a quantidade de fermento é muito pequena em relação aos outros componentes. E ele faz com que todos os outros componentes cresçam aquela pitada, praticamente, de fermento. E usando esse comparativo de como fazer o pão, um bolo, nós veremos a reação do fermento nos outros componentes e nós, em nossas vidas, a reação que esse componente químico que é o fermento faz num comparativo na nossa vida, no nosso dia a dia. Em um jantar na casa de Pedro, Jesus, sendo convidado, Pedro convidou os outros amigos para ouvir a pregação de Jesus. E quando eles estavam chegando na casa de Pedro, eles ouviam que a conversa estava animada, bastante alegre, riam alto. Só que o assunto, ali naquele momento, ele não combinava com o ambiente que se formara. Aí Jesus sentou à mesa, olhou para todos aqueles componentes que estavam sobre a mesa e com o dedo, como a escrever na mesa, que ele tinha esse costume, como parecer que ele estava escrevendo o que ele teria que dizer naquela noite. Aí Jesus olha e diz a Pedro: Pedro, o que faz o pescador no final da sua jornada? E ele responde: mestre, o pescador, ele escolhe os seus melhores peixes, aqueles mais saudáveis, aqueles mais bonitos, e leva até a venda. Ele disse: muito bem, Pedro. E ele, continuando a olhar, perguntou a Pedro: e o oleiro, Pedro, o que faz o oleiro? E Pedro responde: mestre, o oleiro, ele usa de todas as suas habilidades, o seu conhecimento, e transforma o barro em um utensílio útil, como pratos, travessas, essas baixelas, e também leva lá na venda. Pedro, olhando para o mestre, aguardando o que ele falaria a respeito disso, mas não, Jesus ainda pergunta a ele: e o carpinteiro, Pedro? O que faz o carpinteiro? Pedro diz: mestre, o carpinteiro, ele usa de todas as suas melhores ferramentas e lapida a madeira, esculpe a madeira, transformando-as em barco, mesas, cadeiras, e também leva lá na venda.
Aí Jesus para, as pessoas todas olhando para Jesus com uma sede de conhecimento. E Jesus responde a eles, dentro de 4 paredes, dentro do nosso lar, nós também temos que ter a bondade do pescador que escolhe os seus melhores peixes e nós escolhendo os nossos melhores temas, os nossos melhores assuntos e usando esses assuntos com a habilidade do oleiro, com o conhecimento do oleiro e usar no nosso ambiente. E como o carpinteiro, usar as melhores ferramentas para aprendermos todo esse ensinamento que chega. Aí Jesus chama todos para que se assentassem à mesa e ali tirou um escrito, leram, interpretaram e ali naquele momento se fazia o primeiro evangelho do lar que temos conhecimento. Ali Jesus lançava um pouco de fermento no coração daquelas pessoas que ali estavam, que também, dando fermento a outros, aí começou a crescer os ensinamentos de Jesus. E eu inicio fazendo uma pergunta para vocês. Alguém consegue viver só? Um amigo meu disse, eu consigo. Aí eu perguntei a ele, então me explique, porque eu estou louco para saber essa receita. E ele me falou, eu moro sozinho, eu trabalho pela internet em casa, eu trabalho sozinho, eu fico só. Mas não é viver só. Eu disse a ele, você mora só, você trabalha só, mas você tem ideia de quantas pessoas você dependeu para que simplesmente chegasse a luz elétrica na sua casa? Quantas pessoas foram preciso para construir o computador que você está usando para o seu trabalho? E ele ficou espantado. Eu nunca havia pensado dessa maneira. Mas é verdade. Eles precisavam também do seu cliente, do seu patrão, todos ele estava necessitando. Nós todos, nós fomos criados para vivermos em sociedade, para aprendermos uns com os outros. Nós temos que ter essa troca mútua de conhecimentos. O que eu sei, eu passo para o outro irmão. E o que o irmão sabe, ele passa para mim. Então essa troca é necessária no nosso crescimento, no nosso conhecimento. Por isso que nós não vivemos só, nós precisamos um dos outros. Porque a solidão é um estado de espírito. É um estado de espírito essa solidão. E ela traz tristeza, ela traz mágoa, raiva. Você conhece alguém que vive isolado, solitário, num canto, que esteja alegre, que esteja feliz? Não temos. E nós achamos-nos magneticamente associados uns com os outros. Nós somos interligados uns aos outros pelas nossas energias, magneticamente. Dentro de nós temos a necessidade de construir laços com as pessoas, laços familiares, os laços na sociedade como geral. Nós temos a necessidade dentro de nós de gostar das pessoas. Claro, primeiro gostar de nós, mas depois gostar das pessoas. Nós temos essa necessidade. Por isso que nós não vivemos só.
de se apaixonar. Nós temos que se apaixonar. É um sentimento tão gostoso. Quem é que não se apaixonou lá na infância pelo primeiro ou pela primeira professora? Eu fui um. Isso está dentro de nós, só que nós temos que acordar, está meio que dormindo lá dentro de nós. Nós temos que amar. Foi o que Jesus nos ensinou. Foi o que Jesus trouxe no seu ensinamento. Amar. O ser humano, ele precisa de outros seres à sua volta. Como a família. Por que Deus, ao nos criar, colocou num berço de família? Porque nós precisamos dos amigos. Nós precisamos dos amigos, de estar à nossa volta. Quantas vezes a gente conta com um amigo, uma opinião, um desabafo, tantas coisas que um amigo pode dar a nós. Nós necessitamos dos animais, esses irmãos mais próximos. Muitas vezes os animais são mais próximos do que o próprio ser humano de nós. Nós precisamos disso. Porque a nossa energia, ela se funde com a energia do outro. A gente se funde. Então, por exemplo, no casal, duas pessoas, a primeira coisa que acontece nessa fusão é uma amizade. Nós criamos inicialmente a amizade. Aí a amizade ela começa a ficar pouca coisa, que a gente já começa a querer ficar um dia a mais. Porque essa amizade, às vezes nós nos encontramos uma vez por semana, vamos no cinema, né? Vamos dançar, vamos em algo. Aí a gente começa a ver que um dia só por semana já não é mais suficiente, nós queremos mais, 2, 3 dias. Aí já começa o sentimento, nos transforma isso em namoro. E aí o namoro, bonitinho, tudo, né? E aí o que acontece? Nós começamos a sentir a necessidade de estar mais dias ainda, os 7 dias da semana. E vira o quê? Casamento. Aí casamos. Isso é as energias que se fundem um com o outro. A nossa vida, ela é sempre um fermento espiritual com que influenciamos os outros. Esse fermento que nós jogamos nas pessoas é o conhecimento. É todas aquelas virtudes boas que nós temos para ajudar as pessoas. Gestos. Pequenos gestos assim que geram inesperadas energias nas pessoas, como um sorriso. O que é gostoso ao receber um sorriso de uma pessoa. A gente dar um sorriso para uma pessoa ajuda um monte. Às vezes encontramos pela manhã uma pessoa que a gente sempre encontra, mas ela está cabisbaixa, ela está triste. E nós já vimos de longe, nem vou chegar perto porque acho que ela não deve estar legal. Aí um sorriso modifica essa pessoa. Um olhar com os olhos, não é um olhar com sorriso. Aquele olhar sorridente, que os olhos sorriem para a pessoa. Um aperto de mão transmite uma energia extremamente grande. Um abraço tem um efeito maior do que imaginamos. Ali é uma transfusão praticamente de energia que passamos para o outro. Uma atenção, dar uma atenção a uma pessoa. Às vezes elas precisam de tão pouco, apenas uma atenção. Ouvir um necessitado, aquele que nos procura, querendo até desabafar, ouvir. Isso é uma caridade muito grande. Uma ação positiva provoca reação positiva. Um incentivo. Um incentivo como uma palavra amiga. Dar uma palavra
na hora certa, no tempo certo. Aquela palavra de estímulo. Uma poesia. Eu costumo dizer que a poesia consegue dizer coisas que eu tanto gostaria de dizer, mas não tenho essa capacidade de dizer. Então nós usamos, por tabela, algo muito bonito, uma poesia. Uma música enche o coração de alegria. Quem que não se lembra da música lá dos tempos de namoro? Até hoje nós nos lembramos, porque a música nos faz bem. E às vezes, até dá para mandar hoje, até por mensagem, pelo WhatsApp, dá para enviar uma música para uma pessoa. Ela escuta aquela música e toca o coração. Quantas frases ou palavras que aparentemente inexpressivas provocam mas grande reforma nas pessoas. Uma demonstração de um bom comportamento, tudo isso são fermento que nós jogamos para as pessoas. Uma demonstração, mostrar pelo exemplo, não simplesmente falar para nossos filhos no crescimento, na educação dos nossos filhos. Olha quanto fermento nós colocamos ali, nossos filhos, para que germine, para que cresça dentro deles. E nós mostrando pelo exemplo e não somente com palavras. Nós não temos a capacidade de saber o quanto grande é a nossa influência sobre as outras pessoas. Nós não temos essa capacidade, mas é muito, muito grande. No fermento espiritual, o Emmanuel, através do Chico Xavier, ele nos diz que o fermento é uma substância que excita outras substâncias. Aquilo que nós falamos no início. O fermento excita todos os outros componentes do bolo. Nós excitamos as outras pessoas. E a nossa vida é sempre um fermento espiritual, que influenciamos as existências alheias, as outras pessoas. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros. E milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Nossas palavras, elas determinam palavras em quem nos ouve. Toda vez que formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos, os nossos costumes, eles geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, do nosso ambiente, contaminando aquelas pessoas que estão conosco. Mas principalmente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Aqueles que estão crescendo, que eles estão inferior a nós, ao nosso conhecimento, aí nós temos que ajudá-los. Nós temos que passar o nosso conhecimento a eles. Nós temos que dar a mão àquele que está inferiorizado em relação a nós e puxarmos eles para cima, para junto de nós. Nossas atitudes e atos, eles criam essas mesmas atitudes, atos do mesmo teor, e quanto nos rodeia. Porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo sempre no centro da elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. Veja como é importante nós estarmos em equilíbrio, estarmos sempre pensando bem aquilo que nós estamos jogando esse fermentinho nas outras pessoas. O único processo
portanto, de reformar, construindo, é aceitar as sugestões do bem e praticá-la intensivamente. Por intermédio de quê? Das nossas ações. Nossa origem de nossas determinações, nas origens dessas determinações, reside a ideia. Porque a ideia sempre, ela vem do pensamento, de onde nós, é a nossa ferramenta extremamente boa para usarmos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, o pensamento estabelece as atitudes que nós vamos tomar. Em segundo lugar, ela gera os hábitos. E depois ela governa as expressões e as palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Veja, as atitudes vêm todas do nosso pensamento. Primeiro a atitude, depois começamos os hábitos e depois nós jogamos para fora, através de expressões, através de palavras. É o fermento que nós estamos jogando. Se jogarmos palavras boas, é o fermento que vai ajudar. Se usarmos palavras más, sem fermento não vai levedar aquela pessoa. A mente, em razão disso, é a sede da nossa atuação pessoal. A mente, tudo dentro do nosso pensamento está. Onde estivermos. Não adianta nós viajarmos para esquecer os problemas. Adianta? Não adianta. Os problemas, eles vão junto. Eles podem estar adormecidos. Mas quando nós voltamos, os problemas estarão lá novamente. Porque Ele está conosco. Então, tudo isso está na nossa mente. E nós devemos cuidar justamente disso, de usar bem a nossa mente, tudo o que está lá dentro de nós. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor, que conduz a Deus, se lhe revela reto e limpo. É tudo mais fácil. E o alimento invisível, meus irmãos, nós podemos fornecer para aqueles que nos cercam esse alimento. Como que a gente consegue, né? Através da caridade, é um alimento. Orar para uma pessoa é uma caridade, é um alimento invisível, que nem a pessoa que está recebendo está sabendo. Mas nós conseguimos esse fermento para aquela pessoa. Através do amor, através do passe. Numa casa espírita, quantos passes, né? É amor puro. Isso é um fermento que nós estamos jogando naquela pessoa. E o passe não é somente aquele passe de imposição de mãos. O passe é o nosso pensamento. Às vezes nós vemos um irmão caído na rua, fazer uma mentalização naquela pessoa é um passe que nós estamos dando a eles. Através de uma irradiação, que é o passe à distância, é o passe daquela pessoa que está longe de nós, irradiando por elas. Através da prece, é um passe que nós estamos dando, é um fermento que nós estamos enviando. Através da oração, a oração é um instrumento melhor que temos para a cura, para tantas coisas, para o nosso equilíbrio principalmente. Através de bons pensamentos, pensar bem nas pessoas, nas coisas. Cabe a nós sempre escolhermos emitir sugestões do bem ou do mal, porque é o nosso pensamento que comanda. Então, se cabe a nós
vamos escolher o bem, que a gente sabe o quanto que nós recebemos de troco, de retorno. Quando criamos energias boas ou energias ruins, somos os primeiros a nos contaminar. Aquele que está jogando água é o primeiro a se molhar. Aquele que fala é o primeiro a ouvir, porque os ouvidos de quem fala é o que está mais próximo da sua boca. Então vamos escolher o que dizer, o que falar. Tenha certeza que essas forças que usamos de nossa atividade voltarão ao centro de nossas habilidades, das nossas atividades, amanhã ou daqui a pouco. A gente muitos têm o pensamento de que nós usamos muitas energias, muitas forças, nós nos enfraquecemos. É bem ao contrário, meus irmãos. Toda essa energia que nós despendemos de nós, aí a pouco, amanhã, ou daqui 1 hora, ou 2 horas, dependendo, elas já estarão totalmente renovadas. Estendermos as mãos para aqueles que estão atrasados no caminho, que nós falamos antes, de dar a mão a ele e puxar. Um irmão desequilibrado que comete um assassinato, um roubo, estupro, nós enviamos pensamentos negativos a eles. Nós estamos agravando muito mais o seu problema. Ele já está totalmente comprometido. Ao invés de nós orarmos, nós desejamos que ele pague um castigo, que ele pague o que fez. Os políticos, quantos pensamentos positivos nós emitimos a eles? Vamos pensar. Quanto que nós oramos por eles? Se Deus assim quis, e Jesus trouxe o amor e espalhou entre nós, nós agindo dessa maneira adversa, nós não aprenderemos a lição. Isso quer dizer que nós não aprendemos a lição. O fermento, ele pode agir negativamente nas outras pessoas. Os usos simbióticos, simbólicos, da palavra fermento no Velho Testamento são geralmente negativos. Frequentemente representou o mal e o erro. Havia festas em que os judeus eles comiam o pão sem fermento, que é pão asmo, considerado pão puro, o sem fermento para eles, sem nenhuma contaminação, baseando-se nessa tradição de que o fermento representa alguma coisa má, impura e inaceitável por Deus. Jesus e Paulo se referiram às falsas doutrinas como o fermento. O fermento também representava a influência corruptora da imoralidade sexual entre os cristãos, podendo se espalhar pela congregação inteira. O fermento das nossas almas é o esforço no trabalho no bem. Coloquemos então um pouco de fermento em cada um dos nossos hábitos cotidianos, nas nossas ações. Jesus nos dizia assim, tal qual a massa do pão, é necessário que construamos nossos ideais com os ingredientes corretos, ou seja, com base na preciosa doutrina transmitida por ele, Jesus. E para finalizar, meus irmãos, eu quero dar uma receita, já que estamos falando em fermento, do bolo mais gostoso que existe na face da terra.
Muitos dirão, é o de chocolate. O outro não, é o de chocolate branco, o outro é de chocolate preto, ou é o bolo dos amores. Ou seja, tudo à base do chocolate. Mas esse bolo é diferente. Esse aqui é o bolo da felicidade. E quais que são os ingredientes desse bolo? Uma xícara de amizade. 2 xícaras de compreensão. Uma xícara de paciência. Uma xícara de humildade. Um copo grande de alegria. Uma pitada de bom humor. E uma colher de fermento de personalidade cristã. Eu passei no mercado esses dias, não encontrei nenhum desses ingredientes. Aí eu fui descobrir que estava dentro de nós. E qual é o modo de preparo desse bolo da felicidade? Meça as palavras cuidadosamente. Acrescente a amizade, a compreensão, a paciência e a humildade. Misture tudo com muito jeito. Use um forno brando. Nunca ferva, nunca deixe queimar. Tempere com alegria, bom humor e sirva em porções bem generosas e sempre com amor. Não deixe esfriar. A temperatura ideal é a do coração. Quem não gostar deste bolo está doente. Procure o médico que se chama Deus. Fico por aqui, meus irmãos, agradecendo imensamente a sua paciência, que possamos refletir bastante sobre esse tema e que esse fermento de amor seja usado para todas as pessoas que necessitam tanto disso. Nós somos os panificadores que vamos panificar ou fabricar ou fazer esse bolo, esse pão humano que é o interior nosso, passando para essas pessoas. Que Deus nos dê bastante força, que os bons espíritos nos mantenham sempre nesse caminho de luz, de paz e de amor. Fiquem todos bem, um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima, meus irmãos. Muito obrigado.